eletrônica desenvolvidos pelo Itaú Cultural. Sua permanência nesta sala autoriza o uso das imagens. Bom dia. Vamos a iniciar nossa conversa hoje, mais ou menos pontuais, porque temos apenas uma hora e muitas coisas que conversar. Então, você, Pedro, ontem na apresentação, convidou a todo mundo a vir para conversar sobre o processo de trabalho. Então, eu acho que temos que partir por aí mesmo, que é a ideia de qual foi o mecanismo que vocês utilizaram, porque algumas vezes vocês ficaram juntos e conversaram, até esse momento vai para a cena. Outro minuto foi a mídia, não? Mas eu gostaria de entender um pouco como funciona isso. Duas direções, todos fazendo dramaturgia, e aí? Como foi esse processo? Eu acho que a amizade começou antes, né? No fundo, a gente teve um primeiro momento que a gente se conheceu e a gente ficou muito próximo, discutiu muito teatro, discutiu muito política, discutiu muito a vida. E a gente teve uma identificação muito grande por sermos diretores todos da mesma faixa etária. E acho que isso permitiu, também como a gente ficou muito tempo junto, fora dos nossos países, discutindo isso, acabou tendo um espaço de interação que às vezes com diretores do seu próprio país você não tem. Seja por tempo, seja por estarmos com as mesmas dificuldades e outras questões. E quando a gente conseguiu começar a organizar o trabalho, acho que foi, num primeiro momento, muito de criação coletiva mesmo, de cada um propor procedimentos, cada um propor temas, caminhos. E isso foi gerando um modelo de ensaio em que cada diretor, por exemplo, conduzia um dia. O Jorge e a Mael, eles também, como diretores, conduziram que esse processo fosse assim, né? Nesse sentido horizontal, em que todos participassem muito da criação. E à medida que a peça foi se construindo, que a gente foi construindo dramaturgia, foram 3 residências, né? Foi uma de 10 dias em Madrid, outra de 10 dias em Buenos Aires, e depois a última já vésperas de estreia em Buenos Aires, no FIBA. E aí, à medida também que a peça foi tomando corpo, os dois foram conduzindo muito o trabalho com a equipe, que acho que era uma parte muito importante, de dar uma estrutura estética para tudo aquilo que estava sendo construído em sala de ensaio e conduzir as equipes, né, as criações de luz. E acho que nesse sentido era bom ter 2 diretores, porque um podia sair de uma cena e o outro ficava. Acho que tinha uma dinâmica de que não sobrava tudo na mão de um. Mas, no fundo, também o que a gente brinca é que os 2 estão diretores, mas são 5 diretores, e isso já é uma loucura. Porque são 5 pessoas com muita opinião e muito acostumadas a dar suas opiniões, então eles mesmos riem. E eles mesmos pediam, às vezes, sabe? Às vezes eu estava fazendo a cena, a Maia falava assim, vai lá, Pedro, que essa cena eu acho que você pode dirigir. Eu, não, eu quero atuar. Mas acho que isso também foi muito rico, porque tem muito carinho, muito respeito, e foi tudo feito como um processo colaborativo de grupo, assim. Eu tive grupo por 13 anos e me lembrou muito a época que eu tinha grupo, assim, que é uma relação muito horizontal mesmo, e que está todo mundo envolvido de corpo e alma em tudo, sabe? A gente quer opinar sobre dramaturgia, sobre o texto do outro, mas acho também que os dois tiveram uma sensibilidade de dirigir, também soltando o controle, sabe? Eles, quando precisava cuidar das coisas de equipe, eles cuidavam, e as horas que precisava abrir o fórum, foi muito aberto. Então a gente sai com essa sensação de que os 5 estão inteiramente colocados ali, sabe? Muito obrigada. Bom, essa pergunta para conversar era uma pergunta assim que abria um espaço como de empatia, de tranquilidade. Agora uma pergunta um pouquinho mais complexa. A gente participou de mesas aqui ontem e anteontem, mesas bastante fortes que tinham a ver com as problemáticas de representatividade dos trans, dos negros, etc. Dessa maneira, a gente sempre fala de algum lugar.
Por exemplo, o meu é um lugar de privilégio. Sou professora de uma universidade no Brasil, é um lugar de privilégio. O lugar de fala de vocês, mesmo que a temática é a globalização e tem esses embates culturais, etc., é um lugar também de privilégio. Porque vocês podem, de alguma maneira, ter acesso a esses encontros, a essa mídia, a esse espaço todo. Então, eu queria ver como vocês assumem esse lugar no processo de trabalho. Eu sinto que lo assumem muito honestamente, ou seja, não sinto que tenha nada como debaixo do pano, se falaria em português, não é? Não tem nada, mas é um lugar que é muito claro. E desde esse lugar, vocês estão discutindo a política no Brasil, discutindo a questão política na Argentina, os atentados na França, a marcha dos desaparecidos em Uruguai, etc. De alguma maneira, eu queria que falassem disso, falassem como estão entendendo esse lugar e qual é a relação desse lugar com digamos, com esses outros lugares de fala que estão surgindo, sobretudo na América Latina, de uma maneira bastante forte, e com um contexto que apaga, de alguma maneira, essas vozes. Eu ia deixar a pergunta difícil para os diretores, mas como eu sei que é uma temática muito viva no Brasil, eu começo e eles continuam. Eu acho que o lugar de escuta muda muito também. Então, por exemplo, quando eu apresentei em Santiago, em Buenos Aires, foi muito diferente de fazer no Brasil. Porque lá, por exemplo, eu tenho características mesmo de fenótipo muito diferentes do que eu tenho aqui. Então, só de ter o cabelo como eu tenho, a cara que eu tenho, eu já sou o brasileiro lá. E aqui eu fico com muito mais cara de branco, privilegiado, hétero. Acho que algumas coisas que lá fora ficam em outro lugar, que eu tenho uma cara mais de latino, ou mesmo em Madrid, por exemplo, quando a gente estava na residência, eu sentia que às vezes eu andando à noite sozinho na rua, as pessoas tinham medo de mim, que é o contrário das vezes que você vai fazer aqui, né? Eu estou andando e será que eu estou com medo de alguém vir-me? Então eu acho que esses trânsitos mudam muito. Eu sinto que a gente tenta falar muito do que são as nossas questões. Então, assim, talvez se a gente estivesse falando de alguns temas, né? Como gênero, ou mesmo racismo, que a gente toca um pouco, que eu acho que aqui no Brasil parece que eu fico num lugar, como eu posso dizer, até realmente privilegiado, que eu acho que em outros lugares menos, entende? Quando muda, se você vai para a França ou para a Argentina, não tem a história de vida que a minha avó teve, não tem a cara que meu pai tinha, não tem essa mistura, né? Mas sim, claramente, tem um lugar de privilégio. A gente tentou tomar um cuidado em nos expor ao máximo, ou seja, em revelar ao máximo, como você disse, por baixo do pano, quem somos nós. Então, quais eram os nossos preconceitos infantis, qual que é o caldo cultural que faz com que a gente veja o país do outro, ou seja, como é que eu vejo o país do outro, e depois quem sou eu. Aí, nesse sentido também, eu sinto que a gente buscou muitos lugares onde a gente não está nesse lugar de privilegiado, de que está incólume, pelo contrário, né? A gente fala da política no que ela nos atravessa de maneira mais visceral possível, né? Como a experiência do Jorge, que o tio dele é um desaparecido político da Argentina, ele chama Jorge por causa do tio. Então, eu nesse sentido, eu acho que quando ele foi falar da política argentina, ele não está numa posição tranquila de quem está dando uma opinião de fora. Está falando de uma experiência que atravessou a família dele, a vida dele, quem ele é. Mesmo eu, quando vou falar da política, eu tento problematizar o meu embate familiar com isso e como foi viver 2016 junto com tudo que aconteceu na minha família, brigando com a minha família. Pensar que as minhas últimas conversas com meu pai muitas vezes eram discutindo política, entende? O que acho que também coloca a dimensão da importância que eu dou para o tema, entende? Não é assim, estou falando de uma bobagem, não estou aqui sentado dizendo o que eu acho ou que eu não acho, estou falando de uma coisa que atravessou minha relação mais profunda, no momento mais profundo. Como a Mael, com relação ao Charlie Hebdo, eu acho que a gente tentou se colocar em posições, como diria o Jorge, débeis, frágeis. Ou seja, em que lugar que a gente está, ao mesmo tempo que a gente está opinando, a gente está exposto, a gente está escancarado, a gente está com os nossos defeitos, com o nosso lugar de fala escancarado, entende?
isso veio muito também no nosso processo, o Jorge puxava muito isso, que assim, eu quero ver onde dói, eu quero ver aonde você está frágil. Eu não quero te ver falando de um lugar. E muitas vezes a gente tinha esse medo de não nos deixar colocar nesse lugar. Ai, que diretores internacionais que nós somos, discutindo política no Lincoln Center. Sabe? Acho que isso foi um ponto de partida para ver o que nos era mais profundo, mais frágil. Acho que teve uma busca também de nos expor assim, aonde vinham até as nossas incoerências, o nosso conflito. Por isso que talvez você saia com essa sensação de que não tem nada debaixo do tapete. Ou seja, do meu lugar de fala, tudo que eu posso oferecer de opinião, fragilidade e debilidade está lá. É claro que outras pessoas poderiam ter depoimentos mais fortes. Mas aí também a gente não quis colocar essa missão, a gente não é uma seleção, sabe assim, não é um projeto conceitual que 5 pessoas foram escolhidas para representar o mundo. Não. A gente fala isso bem claramente, são 5 amigos que conviveram muito tempo. Claro que poderia ter pessoas de outras partes do mundo, claro que poderia ter outros países, mas é que não é isso. Por isso a peça é uma mistura de íntimo e político. Ela não é, entende, não é que veio um diretor e teve, já sei, eu quero discutir o mundo atualmente, então vou selecionar pessoas que representem o mundo. Aí seria uma representação falha. Você fala, peraí, onde estão as outras pessoas? Isso aí não é o mundo, e a gente tem certeza que não é. Então a gente também assume nosso recorte geracional, nossa época, nossas famílias como são parecidas em algum lugar, sabe? Então acho que a gente tenta expor ao máximo o nosso lugar de fala para que a plateia possa ter isso. Assim, eu vejo que vem daqui, entende? Você sabe minha família, você sabe a família de cada um para entender o que a gente pensa. Então acho que a gente quis explicitar o nosso lugar de fala para que você possa ver isso não como um discurso hegemônico, mas como um ponto de vista dessas pessoas que têm essa história de vida. Jorge, Maeli, querem falar um pouquinho disso ou não? Creio que Pedro é muito... Eu acho que o Pedro é muito inteligente em sua reflexão. E eu procuro pensar, por exemplo, nesses temas que me tocam de uma forma genuína. Existem territórios que são muito sensíveis e que pessoas que sabem muito mais do que eu sobre muitos temas. Então me interessa pensar a partir daquilo que foi vivenciado, do que me aconteceu pessoalmente ou pessoas próximas a mim. Eu temo muito ao diretor que trabalha com uma agenda política ao lado e não com os temas. Eu, infelizmente, pude participar de vários festivais internacionais, tanto como diretor como como produtor também. E você se encontra com essas receitas um tanto quanto suspeitas, né? Como umas matemáticas que, como dizia Pedro, a gente tem uma certa suspeita delas, porque tem muito contato com uma agenda política que pode ser importante para a reflexão, mas provoca certas suspeitas, certas dúvidas. Por quê? Porque estamos em um espaço privilegiado e por isso eu admiro muito Lucia, que é uma pessoa que trabalha com comunidades, ela faz documentários em comunidades, e então nesse sentido, o surgimento de uma pessoa como Lucia, com essa luz que ela tem, com esse conhecimento, coloca as pessoas em crise porque se pergunta, eu sou um burguês, o que é que eu faço da minha vida? Pessoas que podem pagar R$60 para entrar no teatro e outros que nada, né? Então, nesse sentido, a partir da minha comunidade, que pode ser burguesa, o que é que eu posso fazer? Eu posso tratar de refletir pessoalmente sobre essas questões que me interessam pessoalmente e que me interessam de uma forma genuína. Por quê? Porque para mim ter trazido toda uma situação familiar para a luz, tudo isso, colocar em luz tudo isso, me compromete. Infelizmente, temos aquela obsessão por ver uma peça
peça, então venho a São Paulo para ver essa peça, então eu não tenho a paz, não tomo uma distância, entende, desse discurso. Por quê? Porque a minha mãe quer vir de qualquer jeito hoje ver essa peça, então se a minha mãe vem, eu também já me sinto envolvido, e eu sou uma pessoa muito tocada por tudo isso, tudo que passou na minha família. Eu não tenho vergonha de dizer que a ditadura militar transformou a minha mãe em nada, um mulambo. E então, isso é que eu estou muito sentido com isso, magoado com isso. E então eu me encontro com isso, me encontro com esse material. Vá mais em profundidade, vá mais em profundidade. Eu senti às vezes que estava entrando em uma espécie de um banho punk, e não me deixem sozinho. Eu queria, me parecia, nesse sentido, como dizia Pedro, que somos o quê? Somos, em primeiro lugar, um grupo de amigos, uma equipe. Então, temos um contato genuíno, estamos compartilhando esses temas e não fazendo uma especulação, mas estamos agindo sinceramente. Vou falar só uma pergunta mais e vou abrir para o público, porque me parece que é importante também as dúvidas, as coisas que eles estão sentindo, não é? Mas quando escrevi o texto do catálogo, o título País Clandestino ficou na minha cabeça o tempo inteiro. A música de Manu Chao, a ideia do clandestino, desse ilegal. Então, esse país clandestino, evidentemente, é uma construção estético-poética da peça. Eu queria, aqui uma pergunta bem íntima, quase. Queria que cada um de vocês falasse de seu país clandestino, o que tem dentro de vocês. Juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on n'a jamais voulu faire autre chose que être dans une forme d'honnêteté par rapport à nous-mêmes. On n'a jamais voulu représenter autre chose que ça. Voilà, pour dire par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Ce que ce serait notre pays clandestin à nous, à chacun. Non, j'ai la sensation... J'ai la sensation qu'en fait, ce titre, il a été trouvé, c'était une discussion qu'on a eue pendant le processus à un moment donné, de se dire, bon, comment on va appeler cette pièce. Mais l'idée, j'ai l'impression, c'est qu'on est chacun dans nos pays, dans 5 pays différents, on ne vit pas ensemble. On s'est rencontrés à un moment donné de nos vies, et en fait, cette histoire, elle a continué dans quelque chose d'assez immatériel, finalement, qui était de se parler par Skype ou par WhatsApp. Et je pense que l'endroit du pays clandestin, c'est aussi l'endroit de la salle de répétition dans laquelle on se retrouve pour créer ce matériel ensemble. Et que finalement, c'est un endroit qui n'existe pas, en fait. Enfin, c'est un endroit de rencontre et d'intimité qu'on a dans un pays à un moment donné, et qui a quelque chose de très... Ça marche pas? Español, tem mais uma aqui, eu não preciso. Ah, tá bom. O si quieren puedo hacer la traducción en vivo en portugués. Y yo en español. Sí, no, hablo en francés y voy diciendo, pero se entenderam até agora? Era um. Tá indo agora? Agora tá indo. Ah. Mas vocês entenderam até agora? Porque senão eu vou falar um pouco. Eu acho que voy a hablar despacito y ver si es lo que dijo. Ela fala que muito também desse país clandestino também foi o que a gente encontrou na sala de ensaio entre a gente. Que era esse encontro efêmero onde a gente botava as nossas questões. Cette rencontre éphémère, on posait ces questions. Bon, il est en train de traduire. Um pouco resumão, mas como eu tive que fazer depois. Então, pra gente ao mesmo tempo, falando do projeto, né? Tá, oui. Ótimo. Pra gente também era uma maneira de se encontrar.
éramos 5 diretores, 5 maneiras de fazer teatro completamente diferentes. E então a gente teve que criar uma linguagem comum para conseguir fazer teatro juntos. Porque é fácil ser diretor com pessoas que a gente está dirigindo, mas 5 ao mesmo tempo não é fácil. Porque cada um tem suas obsessões, ideias específicas, para que é importante aquilo ali no teatro. Então a ideia era também encontrar que linguagem cênica íamos ter juntos. E como se entender num lugar onde cada um tinha que abandonar suas obsessões pessoais para deixar espaço para os outros. E achar esse lugar de encontro entre aquilo que a gente queria fazer e também um lugar onde a gente não podia abandonar suas ideias, porque era importante para cada um. E o encontro também é deixar espaço para que os outros possam fazer aquilo que eles querem. Então, para mim, seria um pouco isso, o país clandestino. Um lugar de encontro com o outro, onde o outro te modifica o seu lugar com você mesmo. E, ao mesmo tempo, te faz descobrir aquilo que é realmente importante para você. É esse lugar de discussão no qual a gente que a cada vez deixa a gente mais centrado naquilo em função dos outros. E isso é realmente o processo do trabalho, e o que isso para mim mudou foi um lugar de reflexão, de posicionamento no trabalho de modo geral, e na vida também, de certo modo. Acho que a gente tem uma confiança entre a gente, uma amizade muito forte, e isso nos desvia e ao mesmo tempo nos recentra. Bom, na França a palavra clandestina tem uma outra significação hoje em dia, então acho que quando a gente for fazer a peça na França, as pessoas vão achar que a gente está falando de outra coisa. É isso. Porque quando você fala clandestino, em espanhol, tanto em espanhol como em português, tem também um outro significado. Está sendo transmitido. Disculpen. Estoy falando que me preocupa esa palabra clandestino, porque tanto en portugués como en español y en francés tiene un otro significado, que es ilegal, que no está dentro da legalidade. Então, por isso perguntei sobre essa ideia do clandestino, porque eu entendo, o encontro é de alguma maneira revela, traz elementos que normalmente não se ven. Mas em que medida esses elementos não seriam permitidos? Porque o clandestino traz isso. É por aí a pergunta, sim. Eu sinto que a gente buscou, foi bom que te fez lembrar do Manu Chao, porque foi uma das referências nossas e está na peça. A gente buscou ao longo do caminho ver o que tinha marcado nossa geração, e eu acho que o Manu Chao, por exemplo, foi um artista que marcou muito a nossa juventude e que em algum lugar fez um processo parecido com o nosso, porque ele viajou muito por países, ele misturava culturas, países e questões políticas. Então, para a gente também era uma referência importante. Eu sinto que a questão das palavras, ela está no centro da peça quando a gente mistura essas línguas. Por exemplo, eu posso falar no meu texto meu pai e meu país, ou país de pais, e tem tudo a ver com o que a gente fala dos nossos pais. O clandestino, como ilegal, ele tem uma leitura aqui. Aqui tem um monte de linha clandestina, que tem de clandestino aqui que não não é o mesmo significado da França. Então eu sinto que tem um lugar também, que também é esse, que é a espécie do não lugar. E que eu sinto que, num lugar mais íntimo, a gente compartilhou tipos de depoimentos. Mesmo quando Jorge trouxe a história da mãe dele, ele não sabia se ele podia falar aquilo. Aquilo não deixa de ser uma história que foi clandestina,
entendeu? Ele é tão clandestino que houve um assassinato, entende? O da Florência também. Eu compartilhei coisas com eles, da minha família, que eu não conseguia às vezes compartilhar com amigos. Então acho que tem uma sensação de estar fora. É o que eu digo, ainda mais quando eu estou com o cabelo maior, não sei o que, eu chego lá na Europa, eu não me sinto assim, esse privilegiado. Eu acho uma boa sacanagem com os privilegiados do Brasil, que ficam falando isso. Vai lá, meu amigo, você é latino. Então eu lembro uma vez que eu estava chegando nessas viagens na França, uma vez que eu fui para Paris, eu cheguei sem bilhete, eu não tinha trocado euro, eu não tinha trocado franco, ainda era franco, uma das viagens que eu conto na história. E eu estava no meio da periferia de Paris, tentando entrar no metrô, um brasileiro, tipo assim, gente, tem uma conotação diferente, mas por um lado, não está tão longe. Eu acho que a questão da viagem, ela expõe fronteiras, expõe cicatrizes muito maiores. Ou mesmo a visão infantil deles sobre o Brasil é muito racista, a gente discutiu muito isso. Como eles são, como a imagem que o Brasil tem fora é racista, é preconceituosa. Então eu acho que, claro, quando a gente fala do clandestino, a gente talvez esteja falando da questão do imigrante, mas você vê como já é uma outra palavra? E aí imigrantes que vieram para o Brasil, não tem outro sentido também? Cada palavra ganha um sentido de acordo com a história do país. Se a gente falar imigrantes aqui, talvez eu esteja falando da família de todo mundo, e vocês vão imaginar histórias talvez até bonitas, bem-sucedidas, de pessoas que saíram de seus países ou dos seus estados e vieram para cá. E que agora na Europa é uma questão muito mais vinculada à guerra, à extrema-direita, reagindo a isso. Mas você perguntou o que era o clandestino para a gente muito intimamente. Eu vou te dizer que esse deslocamento que Encontrá-los fez, que o processo fez, para mim foi muito forte. Porque eu fui encontrá-los logo depois de perder meu pai. O Brasil estava em 2016, foi um horror. Eu vivi aquele ano assim... Eu fiquei doente, 3 vezes em um semestre, eu nunca fico doente. Eu tive doença de criança, como é que chama aquela que incha? Eu tive cachumba. Eu não vi na última semana de vida do meu pai, eu não falei com ele que eu estava com cachumba. E aí quando eu melhorei, que eu ia lançar o livro, que eu ia encontrar meu pai no dia do lançamento do livro, ele morreu. E eu fui falar com ele sobre isso, quando eu saí eu falei assim, foi muito forte sair do Brasil por 3 dias para encontrar eles em Buenos Aires, porque eu senti tudo que eu estava carregando há um ano de crise política. Quando a gente foi fazer o processo também, foi aniversário da minha mãe, foi meu aniversário, eu tinha um irmão mais velho que estava indo para UTI, e eu estava fazendo um processo, assim, então para mim a sensação de estar fora, ninguém fala português, entendeu? Fica 3 semanas, 1 mês sem falar português, dá um negócio. E brasileiro não é um povo assim, né? Você tira os privilegiados do Brasil, eles viram muito rapidamente uma ralé, assim. Mas é verdade, pela cara, pelo jeito de falar, a gente, entendeu? A gente é ralé em todo lugar, assim. Então, pra mim, eu senti muito isso. Mas esfera íntima, jamais que eu vou comparar com um clandestino que está saindo, um migrante que está saindo da Síria, jamais vou comparar com a escravidão, jamais vou comparar, isso está claríssimo, que eu não sou o representante das grandes dores do mundo, em nenhum momento pretendo ser, nesse sentido, quanto mais a gente puder dar voz, inclusive hoje vai ter uma performance, depois do espetáculo, pela MIT com refugiados, acho que é isso, assim, a gente dá voz, a gente abre espaço, e a gente fala do que a gente pode falar, tudo que eu puder ir. Eu lembro que o Jorge uma vez estava no processo, ele perguntou assim, Pedro, cadê sua fragilidade? Eu falei, Jorge, tá tipo o que você quiser, você quer falar do meu pai, você arranca o que você quiser, me dirige aí, porque eu estava 2 semanas antes de estrear sem saber direito o que eu ia falar. Eu falei, minha vida tá aqui, o que mais que eu posso te dar, senão todas as minhas memórias, meu ataque de pânico, o dia que eu achei que eu ia morrer, o dia que eu perdi meu... Tipo, tá aqui, ó. E isso também é um super deslocamento, assim, sabe? Eu tenho que ter o olhar de dizer, é estranho você pegar para... O Jorge falou isso, que sensação é essa de compartilhar com amigos de fora coisas que eu não compartilho com os meus melhores amigos, entendeu? Então você acaba criando uma intimidade efêmera que morre. Então, tipo, eu tenho enormes amigos que eu compartilho as coisas mais difíceis da minha vida, que a gente se abraça no fim do espetáculo, é que nem a mãe dele.
que pode daqui a pouco parecer uma marca. Se o espetáculo ficasse um mês em cartaz, ia aparecer uma marca. Agora é a hora que a gente abraça. Mas toda vez que eu abraço eles, eu penso, nossa, tem mais uma apresentação, eu vou ficar 5 meses sem ver vocês, eu não sei quando eu vou ver de novo. A gente ficou 2, 3 anos, a gente se amou como amigos profundamente, teve um vínculo, a gente ficou 2, 3 anos sem se ver. A gente ficava falando por Skype, mas soube da morte do meu pai 2 meses depois. O dia que eu contei pra ela, eu voltei pro... Entende? Falei, então é fora de lugar, não tem com quem falar. Eu saí da conversa com ela e falei, quem vai entender o que eu falei? Quem vai entender o que eu vivi agora? Falei muito. Jorge? No, quiero aclarar que soy una buena persona, porque parece que yo soy el que todo el tiempo provoca a Pedro, y buen director. Mas nós dizemos, apelidamos ele de um bom diretor, um bonzinho. Não, ele é excelente diretor. Não, eu sou uma boa pessoa. Bom, eu tento pensar que é sempre a partir da interpelação. O clandestino incomoda a sociedade burguesa, o capitalismo, o neoliberalismo, que está surgindo de novo, tristemente, surgindo por todos os lados. E o clandestino incomoda no sentido de que, para mim, nessa obra, a intenção é mais simplesmente de provocar esse incômodo. São os temas da periferia, da sociedade, por assim dizer. Então, nesse sentido, a nossa obra, como seu título, pretende somente servir de interpelação. Porque também é alguma coisa que volta. Essa ideia da interpelação é algo que nós criamos, e porque muitas pessoas nos disseram, vocês nos fazem pensar algo em relação um ao outro. Então é nesse sentido, como eu sou a favor dessa interpelação, mas também dessa provocação, porque as pessoas ficam mais incomodadas na hora de produzir, de fazer algo e também de se comprometer. Ou seja, sair da nossa posição de conforto, da nossa zona de conforto. Da mesma forma que os nossos corpos, os performers, como intérpretes, nós ficamos incomodados com esse afã e esse também fim. Então, eu acho que país clandestino aquilo que é o clandestino tem a ver com algo que você precisa voltar, alguma coisa que você precisa habitar. Porque isso, o que acontece, não é bom na sociedade. Eu acho também que tinha a ideia, ao momento dado que os nacionalismos são tão fortes em todos os países, temos aí um retorno dessa ideia de identidade que é muito forte. O que faz uma identidade? Como a abertura das fronteiras também é uma grande questão, etc. E sem... Eu acho que a gente não traz essa pergunta em relação ao clandestino europeu, mas eu tenho a impressão que no processo a gente sempre se perguntou o que finalmente nos ligava e as políticas que ligaram os nossos países. O que para cada um de nós é uma questão íntima e questão íntima para o público. Eu tinha a impressão que a gente sempre estava nesse processo, sempre tentando ser o mais honesto possível com nós mesmos, com um espelho possível, com várias identidades no público. O que estava dizendo o Pedro é interessante, que é interessante fazer a peça em Santiago, em Buenos Aires, aqui, ver com a que as pessoas vão reagir ou não vão reagir, e como elas são interpeladas em lugares muito diferentes. Isso é revelador de como sobre cada país, o que a gente pode dizer em cada país, e coisas que a gente não pode dizer em um país ou em outro, como uma palavra pode ser interpretada de maneira diferente, como uma ideia pode ser racista num país, enquanto que em outro ela pode ser engraçada, em outro mal interpretada. É todo um caleidoscópio de interpretação da peça.
E isso vem com o encontro com o público. E ontem eu estava falando com uma francesa que veio ver a peça e eu dizia: você acha que os temas dos quais a gente fala, a gente vai conseguir tocar as pessoas na França? E ela disse: claro, porque fala de heranças e do posicionamento político. E isso eu acho que é uma questão que a gente realmente trouxe. Muito obrigada, porque em verdade, por lo menos para mim, foi um prazer poder escrever sobre a peça de vocês, compartilhar, a propósito que eu acho que é uma proposta essencialmente afetiva, tem um marco afetivo, pelas lembranças, por los recortes de memória que vocês fazem dos países, de suas famílias, e pelo contato com o público. A maneira que vocês ficam antes da peça com as pessoas, há uma certa política dos afetos, que é uma política que me parece profundamente válida. Bom, eu gostaria muito que poder abrir para o público, se tem interesse, senão eu sigo fazendo perguntas, mas eu, na verdade, queria dar a oportunidade ao público, se quer perguntar alguma coisa. Bom dia. Eu suponho que essa ideia de permanecer juntos e criar esse espetáculo, ela foi nascendo gradativamente. Não houve um dia que vocês tivessem se sentado e dito: não, nós vamos fazer. Essa ideia foi amadurecendo e foi acontecendo. Vocês se referiram aqui a 3 momentos de residência e os textos que nós lemos no catálogo da MIT falam de muitos encontros, evidentemente, pelo WhatsApp, Facebook, etc, etc. Agora que o espetáculo está, em princípio, pronto, se vocês fizerem um olhar prospectivo e começarem a examinar como é que o espetáculo foi se desenvolvendo, como é que o germe surgiu, como é que ele foi crescendo, como é que vocês veem o que rolou nesses contatos virtuais em relação aos momentos de residência? Porque tudo isso que vocês viveram foi um cruzamento dessas 2 camadas. Os encontros de verdade, que foram poucos, pelo que vocês estão contando, e muito tempo de troca virtual. Então, como é que vocês veem isso? Porque é um processo de criação totalmente sui generis. E como é que vocês veem a função dos encontros virtuais? Eles alimentaram o projeto? Vocês trocavam impressões, ideias, projetos e ideias para cenas? Ou vocês mantinham mais a chama das relações vivas? Era tudo isso um pouco? Tenho muita curiosidade de saber detalhes sobre essas camadas. É curioso porque até o surgimento desse fazer do espetáculo, todo esse vínculo existia. Por exemplo, eu estava em Paris e também quando nós tínhamos aquelas questões relacionadas ao meu país, ou também a ex-presidente Cristina, e também quando existia essa ideia de como a mídia hegemônica conta internacionalmente aquilo que está acontecendo em outros países. Você me dizia: olha, eu estou falando algumas coisas horríveis sobre o presidente, falando que ela matou um promotor e que, então eu dizia: olha, o que é interessante é dizer, bom, esse olhar hegemônico da mídia de massa, a ideia pessoal, dizer, olha, não é assim, o que eles estão falando é uma merda, não é isso. Então, havia muita necessidade daquele testemunho do outro, o que estava acontecendo ali, o que eles estavam vivenciando. E, inconscientemente, começamos a fazer um arquivo disso. É uma materialidade que surgiu para nosso espetáculo. Ou seja, havia uma necessidade de fazer um Skype para discutir o que está acontecendo. E também, para mim, parecia um pouco parecia um pouco snobby fazer essa coisa toda no Skype, porque as pessoas no Skype falam de coisas. Então, isso me dá muito pânico, porque na primeira residência, as pessoas a gente falava, não, isso não.
Mas é algo muito genuíno fazer toda essa troca. E a decisão do Pedro colocar no áudio no meu WhatsApp, quando eu falava da morte do pai dele, e eu falo para não ter força, para que ele continuasse adiante, eu acho que isso mostra que eu já tinha pedido isso durante os ensaios para fazer. Eu não sabia que ia se emocionar tanto uma mensagem de WhatsApp, mas o pessoal falou assim, olha, bom, na verdade nós tivemos aí uma questão muito genuína, porque assim nós criamos cada vez mais vínculo. É como se fosse um amor melhor. A gente passou somente um mês muito intenso de amor, em que a despedida foi muito dolorosa, nós choramos. Eu voltei no avião chorando também, porque isso acabou. Ou seja, é uma realidade clandestina, ou também era hiperburguesa também, no meio de Nova York, os 5 ali, de mãos dadas. E, bom, eu também nem vou politizar isso tanto, porque estava em Nova York caminhando junto com o pessoal, mas foi uma separação muito dolorosa. Porque eu sempre brinco que eles sabem mais coisas vivenciando isso a 2.000 quilômetros, 10.000 quilômetros de distância, do que os amigos que eu vejo diariamente. Porque nós criamos alguma coisa como se fosse bem um vínculo. Bom, temos a psicologia de Buenos Aires, então o vínculo é muito psicológico, ou seja, eu vou contar coisas para vocês que estão me acontecendo, etc, etc. Então, o que me aconteceu é que vocês estão vendo aqui 3% desse vínculo das nossas histórias. Não é que eu estou vendendo aqui alguma coisa para vocês verem a continuação, não vai ter parte 2 não, né? Não é isso. Mas é que na verdade aconteceu isso mesmo, ou seja, todo esse material que você comenta é genuíno e tem uma existência genuína. Mas também queria dizer que o processo de escrita continua mudando. Tem coisas que ficam porque a gente sabe que são coisas que nos marcaram muito fortemente. Tem outras coisas que quando a gente se escreve, por exemplo, a gente fala, a gente não tem mais vontade de ver isso, não é possível, então vamos tirar. Por exemplo, a ideia que quando a gente se encontra alguns meses depois, muito claramente, aqui dando um exemplo concreto, quando em outubro a gente tinha questão na Catalunha e era sempre um tema na mesa. Hoje em dia não se tem mais vontade de falar disso, então ela muda e fala de outra coisa. Então, fora esses arquivos que foram, a gente tem esses momentos que foram marcando a gente aos 4 anos, mas entre as residências tem escolhas no texto que foram mudando em função daquilo que a gente tinha vontade de falar. Eu tenho uma visão de zero deslumbre com as redes sociais no nosso processo. Para ser bem real, as pessoas falam assim, esse cara é uma peça para o Skype? Não. Nunca dava certo. A gente marcava o Skype, um não estava, a Meli não está no Facebook, aí manda o WhatsApp, a Florência não está no WhatsApp. Assim, a comunicação eletrônica, ela funcionou, mas ela foi muito falha. O que realmente existia era estar 10 dias juntos, esses 10 dias valiam 3 meses. Porque a gente ficava o dia inteiro junto, e teatro é vida. E eu gosto até que na peça todos esses arquivos, para mim, eles são frágeis, sabe? A mãe do Jorge vai gravar o áudio, aí apita o sinal de WhatsApp, eu adoro aquilo. Sabe, é tudo meio ruim, assim, eu escrevi no Facebook, entendeu? Tipo, eu tô falando da morte do meu pai, mas tá lá no Facebook, sabe? Eu acho tem o lado tosco disso, sabe? Que não é a mesma coisa você mandar um WhatsApp, você escrever no Facebook e você encontrar. Então, só para dizer que, para quem de repente imaginou um processo muito 2018, que globalização, eu acho o oposto. Acho a falência da globalização. Não dá para comparar a importância de 1 hora da gente junto com 1 hora no Skype, que cada um está num fuso horário, a outra tá chegando num café, não dá para ouvir direito, aí congela a imagem, aí era sempre assim. A gente sempre fica mudando de e-mails, porque a Florência não está no WhatsApp, então manda no Instagram, tá? Vou mandar no Instagram da Florência, aí vocês me mandam no Skype, ela vai tentar gravar, sabe? ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Não? Não tem outra pergunta, não? Pode. Faz a sua, que você quer. Eu queria falar um pouco da presença do real, porque a obra transita entre representação, tem minutos que são representação claramente, por exemplo, a coreografia, é muito representação, mas tem momentos que são extremamente performáticos, que inclusive ontem foi muito especial isso, porque quando digamos, as legendas não funcionavam, que era mais ou menos que você está falando com Skype e isso, ou seja, as legendas não funcionavam. A maneira que vocês leram isso foi absolutamente normal, super, com um improviso total, com uma tranquilidade do performer. Então, você transita entre representação, performance, com a presença do real e com uma coisa quase de arquivo documentário do momento histórico, em 1924, não? Então, eu queria falar como funciona com essa estética, como aparecem, como... Porque cada uma das partes da obra de alguma maneira surge a partir de estéticas diferentes e o real transita de maneira diferente em todos esses lugares. Então queria que falasse um pouco disso. Uma coisa que para mim é certa é que começar com um público e dentro do público muda completamente a relação de toda a peça, porque eu acho que depois a gente pode se permitir tudo. Essa maneira de começar com essa abertura, com uma perguntas de verdade para o público, improvisações, faz com que depois, quando a gente está no palco e tem um problema técnico, algo não funciona, a gente pode voltar a falar de maneira muito natural, simples, porque tem esse primeiro contato que já foi feito. Não tem essa ideia de pôr a distância. Eu acho que a primeira cena a gente realmente construiu com essa ideia de que o público todo seja a sexta pessoa do grupo. Que esse diálogo que a gente tem entre nós cinco, que cada um que esteja na sala possa ser essa sexta pessoa desse grupo com quem a gente está trocando. E depois, em relação à construção estética de certas cenas, umas que seriam mais próximas de teatro performativo, outras mais estéticas. Eu acho realmente que é o trabalho aí dos 5 diretores juntos. Cada um deu o seu lugar de tradução cênica possível. E ouvindo cada um, acabou dando essa forma um pouco estranha do espetáculo, onde tem uma unidade que é feita a partir de todas essas formas de estéticas misturadas e pensadas juntas. Nossa, falando espanhol. Uma coisa muito legal que eles fizeram, que eu acho que eles não se deslumbraram com a tecnologia. Então eu gosto muito disso, da gente filmar a tela do computador, de ter o barulho do WhatsApp, de operar, sabe? Porque eu acho que até no Brasil também, isso mesmo que você falou do privilégio, acho que no Brasil a gente é tão periférico, né? Que a gente sempre imagina os outros e tem esse complexo de colonizado, de olhar para fora e falar, ai, a França, ai, não sei o quê, ai, um espetáculo internacional. E eu acho que justamente o encontro real, ele quebra um pouco isso. Você fala, bem, não é tão assim. Né? Mesmo a gente da classe teatral em São Paulo reclama muito das nossas condições, mas quando você conhece pessoas da mesma idade de vários países do mundo, você fica surpreso e fala, gente, o Brasil está muito melhor que muitos lugares. E eu acho que aqui teve uma coisa de não ter esse deslumbre em nenhum momento. Então, assim, o defeito está lá. Acho que isso um pouco ajuda a gente a jogar, entendeu? Como não tem uma coisa assim de uma estética impecável. Eu acho que nenhum dos dois quis colocar uma estética do, sabe? Que a gente vê muito no teatro, né? Que projeção perfeita, que luz incrível, que coreografia em que todos têm o corpo exato, sabe? Essa estética do muito bem acabado. A gente tem a estética do erro aqui, sabe? Tem a estética da falha. Então a minha sensação é que a gente vive essas situações toda hora, né? Que nem agora mesmo que a Maëlle começou a falar, não foi a tradução em francês, aí fica meio perto, né?
Entende? Em algum lugar a gente poderia estar aqui meio, temos tradutores hoje, e estou falando e sendo traduzido para a França. Mas acho que é mais perto, é mais uma pessoa tentando falar com a outra, num idioma diferente, e às vezes eu não entendo o que ela fala. Meu pai era amigo de um inglês, e ele não falava nada de inglês. E eles se amavam, e às vezes vinha a gente traduzir, eles falavam sai! Eles ficavam, yes, I love you! Aí eles ficavam mostrando a conversa de WhatsApp deles, um roqueiro. Era coração, carinha, desenho, gritos. E eles se amavam, às vezes vinha alguém querer traduzir, botar nesse lugar. Falava, não é isso que a gente gosta, a gente adora sem se... Então, não sei, eu sinto que a obra, à medida também que a gente acalma nossos corações, a obra vai indo para esse lugar mesmo que não tem essa pompa, é gente. E eu recebi uns áudios tão bonitos já de pessoas que foram ver a peça, eu vi gente contando a vida inteira para mim. Esses dias eu tenho recebido, sabe? Que bom que você me lembrou meu pai, porque blá. Eu falei, gente, a pessoa realmente está dentro da peça. Tipo, beleza, entra aqui no palco, conta sua história agora. Sabe? Eu acho que a nossa vontade é essa, assim, de hierarquizar mesmo. Não tem esse lugar da peça, os artistas que ficam longe. Acho que é uma coisa assim. Gente como a gente, com os nossos defeitos, com o nosso lugar de fala, mas... Uma coisa que me... Esqueço do microfone, desculpem. Bom, penso que a gente transitou um pouco pelo processo de trabalho, transitamos por questões políticas, sociais e por esse campo do afeto. Eu vou voltar um pouquinho à última pergunta, que me parece que tem talvez temos 2 minutos. Eu penso, quando vocês, por exemplo, usam o arquivo de memória, que está usado em 2 direções diferentes. Uma é a lembrança familiar, ou a lembrança a partir de um arquivo material, que é a carta, mas essa lembrança no campo do privado. E vocês têm um segundo elemento para atingir a memória, que é a questão histórica. Vocês vão ir a determinados fatos históricos, atentados, fatos concretos. E que seria mais o documentário, como você falava que trabalhava Lúcia, não? Lúcia. E nesse campo. E logo tem uma terceira forma, que seria esse improviso, esse lugar, digamos, que surge quase nesse momento. Por isso que vocês podem mudar um fato histórico. Mas eu queria muito que falassem desse trânsito, porque eu tenho uma coreografia, mas eu tenho um arquivo, que é arquivo concreto, em 1924, não? Tu lembrar da data que teu pai nasceu. Essa coisa concreta. Mas tem uma zona em a qual há uma indeterminação, que é essa zona do improviso, da performance, etc. Então, eu gostaria de entender como foi isso, ou seja, isso surgiu porque eram 5 diretores, como fala Mael, e cada um tinha uma forma de trabalhar, ou surgiu porque era o que queriam falar e como falar isso, não sei. Sin entrar tanto en los dos tecnicismos e com respeito a temas teóricos mais duros, eu acho que houve um gesto muito grande de humildade da nossa parte, deixar de lado a forma de fazer pessoal, personalística, e entender mais como uma realidade coletiva. Como dizia o Pedro antes, você falava com seus alunos e dizia que não é
peça, ela é uma peça coletiva. Então, nesse sentido, houve um gesto de humildade, reconhecer que é coletiva a realidade nossa. Então, tem a ver com como partimos dessas perguntas que nos fazemos, e a partir disso surgia toda essa materialidade, esse tratar de ver como elaborar essa